Beleza, voltando aqui então, né? A gente comecei a me adiantar aqui sobre o PCASP, como que a gente consegue já visualizar o uso das classes do PCASP, do plano de contas, dentro do balanço orçamentário, tá? Então, o balanço orçamentário ele vai ser elaborado utilizando as classes e grupos, né? Lembra que a gente tem lá no PCASP, a gente tinha, esse aqui eu vou apagar. No PCASP a gente tinha as classes, grupos, subgrupos, e aí tinha mais aqui também, né? Mas geralmente a gente tinha as classes, os grupos e os subgrupos. Para saber agora das demonstrações contábeis, e até questões do PCASP também, normalmente a gente precisa saber até grupos. No máximo aqui subgrupos, mas isso aqui também é pouco cobrado, mas geralmente até grupos aqui, né? E as classes a gente lembra que a gente tinha aquelas 8 classes do PCASP, né? A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7 e 8. E essas classes eram divididas aí em classes de natureza de informação patrimonial, orçamentária e natureza de controle. Então a gente tinha essas classes do PCASP divididas aí e depois lá do PCASP a gente tem, por exemplo, 1.1, que representa um grupo específico de caixa equivalente de caixa, tá? 1.1 é ativo circulante, 1.2 ativo não circulante, 2.1 ativo circulante, 2.2 ativo não circulante, 2.3 patrimônio líquido e assim vai, tá? Então, quais são as classes, né, que o PCASP é utilizado aí para o balanço orçamentário? A classe 5, que é o orçamento aprovado. Então, quando a gente vai utilizar aqui a previsão inicial da receita, a gente utiliza a classe 5 com o grupo 2. Então, a gente utiliza aqui a classe 2. E a classe e aqui o grupo 2 com o grupo 2, né? Então 5.2, que é a previsão da receita e fixação da despesa. E também utilizamos o 6.2, que é a classe 6 do grupo 2, que é a realização da receita e execução da despesa. Aqui é receita, o 6.2, ponto 1, ponto alguma coisa, é receita a realizar, e esse aqui é a receita prevista. Tá? E aí a gente tem tanto para a despesa quanto para a receita. Então, a gente costuma ter bastante questões de prova, tanto no PCASP quanto das DCASP, perguntando quais são as classes utilizadas para aquela demonstração contábil. Então, o balanço orçamentário, o uso das classes 5 e 6, ele é bem tranquilo. Por quê? Porque são classes de natureza de informação orçamentária. Então, assim, obrigatoriamente a gente deve ser, de fato, utilizada aí as classes 5 e 6 no balanço orçamentário. Então, o balanço orçamentário não vai ter muita questão que vai nos colocar em dúvida aí de quais são as classes utilizadas. E aí, são utilizadas a classe 5 e 6 tanto no quadro principal quanto nos quadros aqui de execução de resta a pagar processados e não processados. Lembrando aqui, né, que a gente tem as classes e os grupos do PCASP, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente tem aqui então 1.1, ativo circulante, ativo não circulante, passivo também circulante, não circulante. Dentro aqui das VPDs e VPAs a gente tem questões sobre isso, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui 3.1 é pessoal e encargos, 3.2 benefícios previdenciários e assistenciais. Isso aqui realmente tem que ter alguma memorização para isso, né? A gente tem as VPDs e VPAs financeiras, transferências, valorização com ganhos, né? Ou desvalorização, custo de mercadoria vendida, outras variações patrimoniais também. E já que a gente está falando em balanço orçamentário, a gente tem aqui, por exemplo, no 5.1, planejamento aprovado e execução do planejamento. E que é basicamente quando tem a nossa aprovação da LOA, né? E no balanço orçamentário, a gente vai ter o uso das contas de classe e grupo 5.2 e 6.2, que é o orçamento aprovado e execução do orçamento. Depois a gente vai ter também para os quadros de resta a pagar, né, o 5.3, que é a inscrição, e o 6.3, que é a execução de resta a pagar. Então, basicamente, os 6 aqui, todos esses a gente utiliza para o balanço orçamentário.
O que a gente tem no quadro principal, né? Ele apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, e as receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza, né? Então, as receitas elas são apresentadas na classificação por natureza. Voltando lá para a nossa estrutura do balanço orçamentário, então a gente tem ali, né? Ele diz que as receitas são apresentadas por natureza. Então, quais são as receitas, né? Natureza de receita tributária, aqui de impostos, taxas e contribuições de melhoria, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, então, por natureza aqui, tá? E a de capital é a mesma coisa, no quadro principal, tá? E na despesa, ela vai ser apresentada a classificação funcional, também vai utilizar complementarmente a classificação por natureza da despesa. Então, a gente viu aqui que na receita, a gente está utilizando a classificação por natureza, e na despesa também a gente pode observar que está utilizando aqui por natureza. Então, é pessoal e encargos sociais, juros da dívida e outras despesas correntes, né, para a despesa corrente. E para a despesa de capital, investimento, inversão financeira e amortização da dívida. Então, no balanço orçamentário, a gente utiliza no quadro principal aí a classificação por natureza, tanto da receita quanto para a despesa. E as receitas elas deverão ser informadas pelos seus valores líquidos, tá, das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições da receita tributária entre os entes da federação quando registradas como dedução. Que, por exemplo, a gente tem algumas, por exemplo, a União, ela precisa, ou o Estado ele precisa repassar parte daqui do imposto que arrecada, por exemplo, com o ICMS, 25% tem que repassar ao município, né? Então, no balanço orçamentário do Estado, dessas deduções para repartição constitucional ou dedução do Fundeb, por exemplo, tem que estar líquida já desse repasse. Então, se arrecadou 100 e tem que passar 25, essas receitas elas vão ter que estar lá pelo valor de 75, tá? Já líquida das deduções. No quadro da execução de resta a pagar não processados, deverão ser informados os resta a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e as suas respectivas fases de execução, né? Qual é a fase que está aqueles resta a pagar não processados. Os resta a pagar inscritos na condição de não processados, que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência, deverão compor o quadro da execução dos restos a pagar processados. Isso aqui é meio óbvio, mas assim, restos a pagar inscritos na condição de não processado, ou seja, não liquidado, que tenham sido liquidados no exercício anterior, obviamente que eles vão estar discriminados aqui no quadro de execução de restos a pagar processados, porque uma vez que eles foram liquidados, eles já estão processados e devem ser discriminados nesse quadro dos restos a pagar processados. No quadro da execução dos restos a pagar processados, eles deverão ser informados dos restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior, né? Deverão ser informados também restos a pagar inscritos na condição de não processados, que tenham sido liquidados em exercício anterior, e o ente deverá até o final do exercício transferir saldos de restos a pagar não processados, liquidados, para restos a pagar processados. Então, na verdade, a execução dos restos a pagar, a gente tem lá, restos a pagar não processados. Quando eles são liquidados, há um crédito lá na conta restos a pagar não processados liquidados, e fica lá com esse saldo. Quando encerra o exercício, aquela conta deve ser encerrada, e aí, como o resto a pagar durante o ano foi liquidado, ele vai ser demonstrado nesse quadro dos restos a pagar processados. E não se faz necessária a coluna liquidados, né? Uma vez que todos os restos a pagar evidenciados nesse quadro dos processados já passaram pelo estágio da liquidação na execução orçamentária. O balanço orçamentário, assim como todas as demonstrações que a gente vai ver aqui, pode conter notas explicativas, tá? Então deverá ser acompanhado por notas explicativas. Os balanços orçamentários não consolidados, eles poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, inclusive, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para a prestação de serviços públicos e realização de investimento. Esse fato não apresenta irregularidade, tá? O fato de um balanço orçamentário de um órgão ou uma entidade estar em desequilíbrio, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira, das transferências financeiras recebidas e concedidas, relacionando
a execução orçamentária do orçamento do exercício. Então, nesse aqui o quadro que a gente já demonstrou, mas só para explicar essa questão aqui, às vezes a gente pode ter num ente, por exemplo, numa prefeitura, a gente tem aqui prefeitura, e uma Câmara Municipal, por exemplo. Poder Executivo e Poder Legislativo. Tá? Todos eles, ambos, compõem aqui o orçamento do ente, né, e as demonstrações contábeis consolidadas. Quando consolidado, o balanço orçamentário ele está fechando. Receita. Por exemplo, receita de R$1.000, né, previsão inicial, e despesa também de R$1.000. Só que esse aqui é o consolidado, é a soma da Câmara e da Prefeitura. Dentro dessa receita, é toda a receita arrecadada pelo município que normalmente fica a cargo da Prefeitura. E a Câmara não arrecada a receita. A gente pode também ter outros exemplos. Só que a Câmara tem despesa. Então, quando a gente vai pegar só o balanço orçamentário da Câmara, por exemplo, a gente tem lá receita de 0 e despesa de 100. Então, isso aqui representa um déficit orçamentário de 100. Ou seja, há um desequilíbrio no balanço específico da Câmara, porque ela não arrecada a receita. Toda a receita que ela recebe é recebida por meio de transferência financeira da Prefeitura. Essa transferência financeira da Prefeitura, ela é só financeira. A Prefeitura não transfere orçamento, porque a Câmara já tem lá o seu orçamento, sua autorização de despesa de R$100. Dos 1.000, 100 é da Câmara. Né? E, por exemplo, se for uma prefeitura que só tenha um ente municipal que só tenha Câmara e Prefeitura, dos R$1.000 autorizados para despesa de dotação inicial, 900 é a Prefeitura e 100 é a Câmara. Quando vai pegar o balanço orçamentário só da Câmara, ele pode apresentar desequilíbrio. Aí a gente já teve questão disso aqui, por exemplo. Então, se é só do ente e esse ente não arrecada a receita, o balanço orçamentário só dele ele vai estar zerado na receita, mas a despesa vai estar lá apresentada porque ele já tem dotação associada a ele. E aí ele consegue fazer a sua execução financeira porque na parte financeira a Prefeitura transfere mensalmente. E aí ele consegue fazer empenho, liquidação e pagamento porque tem um financeiro associado. Mas a receita arrecadada só se arrecada na UG, digamos que cada uma dessa aqui seja uma UG, na UG Prefeitura, a UG Câmara não arrecada. Por isso que no consolidado vai fechar, vai ficar igual, receita e despesa, mas é possível que no balanço específico de uma das unidades que compõem, por exemplo, aqui um município, poderia ser o Estado até a União, apresente desequilíbrio no seu próprio específico balanço orçamentário. Tá? Então já teve questão desse tipo, e basicamente foi isso que se dizer aqui. Tá? Então o balanço orçamentário não consolidado, quando é não consolidado, quando é só de um órgão ou de uma entidade, por exemplo, pode apresentar desequilíbrio e normalmente é déficit orçamentário, né? Porque muitos desses agentes eles não são arrecadadores, mas executam despesa orçamentária para prestação de serviço e realização até mesmo de investimento. Esse fato não apresenta irregularidade. Tá? Então, obviamente, se for analisar o balanço orçamentário específico da Prefeitura, vai apresentar aqui um superávit. Esse aqui apresenta déficit, da Prefeitura apresenta superávit, e os dois somados vão estar em situação de equilíbrio. Certo? Então, passando aqui pela quadro de execução de restos a pagar não processados. Então, que foi inscrito em exercícios anteriores, né, o que já tinha sido escrito e que ainda não foi liquidado, o que foi escrito no ano, em 31 de dezembro do exercício anterior. Durante o ano, né, quais deles aqui, o que já foi liquidado desse valor, o que já foi pago e o que foi cancelado também. Tá? E aí aqui um saldo a pagar aqui, que é o de exercícios anteriores, mais o inscrito, menos o cancelado. Né? Então fica um saldo a pagar, a pagar e também, é claro, a liquidar. Né? Então fica um saldo a pagar e a liquidar, caso ele não tenha sido liquidado ainda.
Então esse aqui é a fotinha aqui do quadro da execução de restos a pagar não processados. O processado ele é um pouquinho diferente, não muda muito, porque ele não tem, por exemplo, a coluna liquidado, que é o que a gente viu lá no slide. Não precisaria ter a coluna liquidado, porque o resto a pagar processado já passou por esse estágio da liquidação, então não precisa ter. Então a gente tem escrito em exercícios anteriores, escrito no exercício, aquilo que já foi pago, lembrando que não precisa liquidado, que já foi liquidado, aquilo que foi cancelado, pode ser cancelado por algum motivo, e o saldo também, tá? Então todas as informações aqui, né? O nome do ente, o exercício, o nome do demonstrativo ou da demonstração. E aí a gente vai fazer uma questãozinha só para fechar esse assunto do balanço orçamentário. O balanço orçamentário ele contém linha na qual constam o saldo de exercícios anteriores que de alguma forma são empregados para custear despesas no exercício corrente, tal como o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Então, é exatamente aquele assunto que eu tentei explicar sobre aquelas 3 linhas que aparecem lá em linha de saldo de exercícios anteriores que podem aí apresentar o desequilíbrio, que podem justificar o desequilíbrio do balanço orçamentário e que eles são justamente empregados para custear despesas no exercício corrente, né? São fonte de abertura de créditos adicionais. Lembra que tinham 3 delas, né? A reabertura de créditos, receitas arrecadadas em exercícios anteriores e o superávit financeiro. E a questão traz aqui como superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Traz um dos 3 exemplos daquela linha, né? Então essa questão ela está certa porque de fato essa linha o balanço orçamentário pode apresentar essa linha aí também. Os balanços orçamentários não consolidados, como de uma entidade da administração pública indireta, podem apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário. E é essa explicação aqui, né, que a gente tem. Então, de fato, pode ser um balanço não consolidado, pode ser de uma entidade de administração direta ou indireta, ele pode apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, porque ele pode não ser um agente arrecadador de receita. Então ele pode apresentar receita zerada e dotação aqui de despesa com valor. E vai fazer a soma de um com o outro, vai apresentar um desequilíbrio. Dada a impossibilidade de aprovação de lei orçamentária com desequilíbrio, então assim, a aprovação da lei orçamentária ela deve ser aprovada com equilíbrio, tá? Mas, então, aí aqui a questão fala, numa impossibilidade dessa aprovação da LOA em desequilíbrio entre receita e despesa, o balanço orçamentário ele refletirá o equilíbrio de tal forma que a dotação total atualizada esteja limitada à previsão atualizada da receita, né? Então, essa questão é o que a gente tinha falado ali antes, que é o seguinte. O balanço orçamentário ele vai refletir o equilíbrio no início, né? Então, no início, quando a gente faz o registro lá nas contas de classe 5.2 e 6.2, lá da dotação inicial e previsão inicial da receita, isso aqui vai estar igual, tá? Mas isso é inicial, né? E quando a gente tem a dotação atualizada, a gente pode, como a gente já viu daquela questão daquelas 3 linhas, eu ter despesa. Na dotação atualizada da despesa, ela pode ser maior do que a minha dotação atualizada, por exemplo, a minha previsão atualizada da receita. Tá? Então, depois que iniciou o orçamento, a previsão atualizada e a dotação atualizada, elas podem ser diferentes, elas podem não apresentar equilíbrio. Equilíbrio mesmo no balanço orçamentário para essa questão, né, da dotação e previsão a inicial é equilibrada, no caso da LOA, tá? Mas depois, na atualizada, ela pode ficar em desequilíbrio, né? Eu posso ter, por exemplo, uma previsão atualizada de receita maior do que minha dotação atualizada de receita. Não necessariamente uma vai ter que acompanhar a outra. Então, por isso que a questão está errada. Às vezes a gente tem essas questões que cobram também de fazer aí
umas contas, né? Mas dependendo da banca, a banca pro TCE ela não está definida ainda, TCE de Santa Catarina, mas a FGV, essa é FGV, a FGV costuma cobrar também algumas continhas aí para serem feitas, tá? Então, uma entidade do setor público apresentava os seguintes saldos em seu balanço orçamentário em 31/12/2023, tá? Então, mas para a gente fazer a questão um pouco mais rápido, né, gente, já vamos ver o que a questão quer. Assinalar a opção que indica saldo de exercícios anteriores no balanço orçamentário. Então dá para ver que cai um pouquinho essa questão daquelas 3 linhazinhas lá de saldo de exercícios anteriores no balanço orçamentário. Então ele está perguntando quais são desses valores, quais deles devem ser representados lá naquela linha de saldo de exercícios anteriores, tá? A gente viu, para responder essa questão aqui, a gente viu que essa é a fotinho do balanço orçamentário. E aqui a gente viu, lembra? Que tem a linha saldo de exercícios anteriores. E o que compõe essa linha são os recursos arrecadados em exercícios anteriores, superávit financeiro e reabertura de créditos adicionais. Agora a gente consegue fazer essa questão de maneira mais tranquila. Créditos adicionais autorizados nos últimos 4 meses do exercício anterior ao ano de referência e reabertos no exercício de referência 10 mil. A gente vê principalmente lá em AFO que os créditos adicionais, os suplementários e os especiais, né? Os suplementários especiais, quando autorizados nos últimos 4 meses do exercício anterior, eles podem ser reabertos pelos seus saldos, né? Então, aqui, de créditos a gente tem 10 mil, que é, de fato, isso aqui representa, faz parte lá da linha de saldo de saldos de exercícios anteriores, tá? Saldo de exercícios anteriores no balanço. A reserva de contingência não é uma daquelas 3 linhas que a gente viu, por isso que ela não deve ser somada. O superávit financeiro e os recursos arrecadados em exercícios anteriores são. Então a gente tem 10, tem 25 e tem 30. Aí aqui dá 65, né? É isso? Aqui dá 5, aqui dá 3, 6, 5. Aqui. Então a gente tem 65, que é o saldo que deve ter naquela linha, tá? Vê se a gente tem mais uma. Aqui é a mesma coisa? É a mesma coisa, acho que é. Beleza, então, vamos começar a falar um pouquinho de balanço financeiro, então. Lembrando, né, fazendo uma revisão, o balanço orçamentário ele é composto pelas contas, pelos quadros principal, execução de resta a pagar, e utiliza as contas da classe 5 e 6 e do grupo 2, então 5.2 e 6.2. Agora ver. O balanço financeiro. O balanço financeiro ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários. Tá? Então, o balanço financeiro ele vai ter o quê? Vai ter receita e despesa orçamentária e extra-orçamentária. Só que aqui ele não chama de receita e despesa, ele chama de ingressos e dispêndios extra-orçamentários. E vão ser conjugados ainda com os saldos de caixa do exercício anterior e os saldos de caixa que se transferem para o exercício seguinte. O objetivo principal do balanço financeiro é, portanto, evidenciar todas as movimentações financeiras, entradas e saídas, que impactam no caixa equivalente de caixa no exercício financeiro, possibilitando assim a apuração do resultado financeiro do exercício. Então, o resultado financeiro do exercício ele é apurado lá no balanço financeiro. Detalhe, não se deve confundir com a apuração do superávit ou déficit financeiro. Esse superávit ou déficit financeiro, ele é uma informação que é evidenciada lá no balanço patrimonial. Mas essa questãozinha de prova está tão sabida já que eu acho que já não é novidade para ninguém, né? Então essa parte aqui é mais tranquila. O balanço financeiro vai evidenciar o resultado financeiro. Superávit ou déficit financeiro é, portanto, evidenciado lá no balanço patrimonial.
O indicador de superávit financeiro, ele não foi criado para subsidiar a elaboração do balanço financeiro, isso a gente viu na aula anterior, né? Então, o demonstrativo do balanço financeiro, ele não vai conter todas as contas contábeis de natureza patrimonial com o indicador de superávit financeiro F, né, o atributo F, não vai conter todas, né? Então, se tiver alguma questão que fala que o balanço financeiro, só porque tem a palavra financeiro, vai conter todas, não necessariamente, tá? Ele é composto por um único quadro, então ele é o mais tranquilo da gente gravar, um único quadro, que evidencia então a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando o quê? Vai demonstrar a receita realizada, a despesa orçamentária também executada, né, que seria a empenhada, e vai demonstrar de que maneira? Por fonte de recurso, né, fonte de destinação, e discriminando ainda em recursos vinculados e não vinculados, exceto do RPPS e depois específicos do RPPS. Demonstra também a transferência financeira recebida e concedida, tá? Que é independente, decorrente ou independente da execução orçamentária. Vai destacar também se é decorrente de aporte do RPPS. Demonstra as entradas e saídas de caixa equivalente de caixa, decorrente de outras movimentações financeiras. Recebimento e pagamento extra-orçamentário e o saldo em espécie do exercício anterior e aquele que vai para o exercício seguinte, segregados aqui em caixa equivalente de caixa, exceto do RPPS e depois específico do RPPS. Tá? Então tem esse cuidado para separar o que é do RPPS e o que não é. Então, desse modo, o cálculo da apuração do resultado financeiro do exercício ele pode ser efetuado de dois modos. Então tem o primeiro modo e o segundo modo. Os dois estão corretos, só que um é mais detalhado e o outro menos. Como a gente tem lá no balanço financeiro, a gente tem aqui, vou botar receita e despesa. E a gente sabe que o saldo de caixa para o exercício seguinte, ele é apresentado no lado da despesa e o saldo de caixa do exercício anterior ele é apresentado do lado da receita, né? Então, se a gente pegar o saldo que vai para o exercício seguinte menos o saldo do exercício anterior, a gente consegue chegar no resultado financeiro do exercício, tá? Mas só que tem o outro modo também. Na receita, a gente tem aqui uma parte que é orçamentária, depois tem uma outra parte que é extra-orçamentária. Despesa, a mesma coisa, orçamentária e extra-orçamentária. E depois tem outros detalhes também, tá? E aí, se quiser fazer de maneira mais detalhada, a gente pode somar todas essas receitas orçamentárias que são e as transferências recebidas, as outras movimentações, o recebimento extra-orçamentário, e diminuir dessa movimentação da despesa e a gente vai chegar no mesmo resultado financeiro. Ou seja, tudo isso que compõe aqui, todas as contas que compõem da receita antes de chegar no saldo do exercício anterior e do exercício seguinte, se somar essas e diminuir com essas, a gente também chega nesse resultado financeiro. Tá? Então são dois modos de fazer o cálculo. Em geral, o resultado financeiro positivo ele é um indicador de equilíbrio financeiro. Aí, ok. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período, ela não é sinônimo necessariamente de bom desempenho. Então, o resultado financeiro positivo, ele não representa sempre um bom desempenho da gestão. Ele pode decorrer, por exemplo, do endividamento público. Ele pode ter recebido mais dinheiro, se endividado mais, então não necessariamente o balanço financeiro positivo ele representa aí uma boa gestão, um bom desempenho. Boa gestão não, bom desempenho, né? Da mesma forma, a variação negativa ela não significa necessariamente algo ruim também, o que pode decorrer, por exemplo, de uma redução do endividamento, né? Então, portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o balanço patrimonial. Então, o balanço financeiro deve ser analisado com o balanço patrimonial para fins de avaliar aí o desempenho da gestão, considerando aí também os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extra-orçamentárias. Ele vai ser utilizando vai ser elaborado utilizando quais as classes do PCASP?
todas as classes. Então, o balanço financeiro, ele tem uma peculiaridade, que ele só tem um quadro. E é o quadro principal. E ele utiliza de todas as classes. Do PCASP. Então ele vai utilizar classe 1 e 2, 3 e 4, 5, 6 e 7 e 8. Tá? Vai utilizar 1 e 2 para os recebimentos e pagamento extra-orçamentário de depósitos restituídos e valores vinculados, e também para calcular lá o saldo em espécie, né, que veio do exercício anterior e que vai para o exercício seguinte, geralmente tudo isso lá na classe 1. Né? As variações patrimoniais diminutivas e aumentativas, porque elas são discriminadas lá nas transferências concedidas e recebidas. A classe 5, também para inscrição de restos a pagar. A classe 6 para receita orçamentária, que é calculada aqui, receita orçamentária e também despesa orçamentária, assim como, por exemplo, a execução do resto a pagar, são os pagamentos aqui de resto a pagar. E as classes 7 e 8 que registram aí as entradas e saídas de caixa, em que não haja necessariamente a execução orçamentária, e que também não sejam evidenciadas aí por movimentação extra-orçamentária. Então, tem algumas contas das classes 7 e 8 que elas são movimentadas mesmo quando não há execução orçamentária. Por isso que elas são importantes para fins de elaboração do balanço financeiro. Aí há todo um mapeamento, né? Quais são as contas utilizadas para fazer o balanço financeiro. Tem todo um mapeamento, geralmente não cai em prova porque realmente seria bem extenso aí a memorização. Fotinho de novo do nosso PCASP, para a gente sempre memorizar essas classes. Né? Então o balanço financeiro utiliza todas elas, não todas as contas, mas todas as classes, para fazer a elaboração. Então os ingressos do balanço financeiro, na verdade aqui é receita e despesa, mas na verdade é ingresso. E ingressos e ingresso e recebimento, e aqui são os dispêndios. Os ingressos e os dispêndios se equilibram por meio da inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna ingressos, na coluna ingressos, né, ingressos, saldo do exercício anterior, e o saldo que vai para o exercício seguinte, ele fica na coluna dispêndios. Também tem notas explicativas, então algumas operações podem interferir na elaboração do balanço financeiro, sempre que a utilização de um procedimento afetar o resultado financeiro apurado nesse demonstrativo deve ser evidenciado em notas explicativas. E assim, lembrando, as receitas orçamentárias, elas são apresentadas líquidas de deduções, da mesma coisa que tinha lá no balanço orçamentário. Lembra que a gente falou da dedução do Fundeb, do ICMS? O balanço financeiro é a mesma coisa. Receita orçamentária, que ele tem a parte de receita, né, dos ingressos orçamentários, tem que ser apresentado líquido de dedução. E aqui a fotinho do nosso balanço financeiro. Tem a coluna ingressos e dispêndios, tá? Isso aqui na verdade é apresentado uma embaixo da outra, tá? Mas eu coloquei aqui lateral para facilitar aqui o entendimento. Então a gente tem receita orçamentária, da mesma forma a gente tem a despesa orçamentária, separada em recurso não vinculado e vinculado. Aí aqui ele separa mais um pouco ainda, vinculado à educação, à saúde, à assistência social, e aqueles que são vinculados ao RPPS, tanto na receita quanto na despesa. Transferências recebidas e concedidas, então as classes 3 e 4 do plano de contas, VPA e VPD. Outras movimentações de receitas financeiras, pagamentos e recebimento extra-orçamentários, e aqui tem inscrição de restos a pagar. A inscrição de restos a pagar ela fica desse lado, em recebimento extra-orçamentário, e o pagamento de restos a pagar é mais tranquilo de memorizar, fica na parte dos dispêndios aqui, tá? O saldo, então, que vem do exercício anterior fica na coluna ingresso, e o saldo que vai para o exercício seguinte fica na coluna dispêndio. Essa fotinho do balanço financeiro. Vamos fazer só mais umas questões para memorizar o balanço financeiro. O balanço financeiro indica que o balanço financeiro indica o equilíbrio financeiro da execução orçamentária, evidenciando a arrecadação da receita orçamentária. De fato, ele evidencia a arrecadação da receita orçamentária e o pagamento da despesa orçamentária também. Realmente, ó, orçamentário, arrecadação é aqui e a execução, o empenho, na verdade. Pagamento da despesa orçamentária.
mas não os ingressos e dispêndios extra-orçamentários. A gente viu já que o balanço financeiro ele vai demonstrar tanto a parte orçamentária quanto extra-orçamentária, tanto os ingressos e dispêndios orçamentários quanto os extra-orçamentários. E aqui está falando que não, porque esses são demonstrados na coluna nas contas de natureza de controle. Então, na verdade, ele demonstra os ingressos e dispêndios extra-orçamentários também, por isso que a informação está incorreta. O balanço financeiro apurado, o resultado financeiro apurado no balanço financeiro não se presta à abertura de créditos adicionais para o exercício seguinte. Lembra lá da Lei 4.320? Superávit financeiro, ele é fonte para abertura de créditos adicionais. Superávit financeiro, não se confunda, superávit financeiro é apurado no balanço patrimonial. O resultado financeiro, que de fato é apurado no balanço financeiro, de fato, ele não serve para abertura de crédito adicional. Somente o superávit ou superávit financeiro, que é apurado lá no balanço patrimonial. Então, questão de 2025, ainda cobrando essa pegadinha que é bem recorrente em prova. Tá? O objetivo principal do balanço financeiro é evidenciar todas as movimentações financeiras de entradas e saídas que impactam o caixa equivalente de caixa em um exercício financeiro, possibilitando a apuração do superávit ou déficit financeiro, assim como é evidenciado no balanço patrimonial. Aqui nem precisaria, né? Assim como é evidenciado no balanço patrimonial, porque ele já não possibilita a apuração do superávit ou déficit financeiro. Ele possibilita a apuração do resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo. Aqui no balanço financeiro não se fala em superávit ou déficit, se fala em resultado positivo ou negativo. Tá? Então, a informação está incorreta, porque ele não possibilita a apuração do superávit ou déficit financeiro, muito menos assim como é evidenciado lá no balanço patrimonial. Então, a primeira assertiva está falsa. Em geral, um resultado financeiro positivo, ele é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de um bom desempenho na gestão financeira, pois pode decorrer de elevação do endividamento público. E o que a gente viu lá que, de fato, ele pode receber uma receita, e isso vai entrar em receita orçamentária, mas ele não vai ainda executar a sua despesa. Vai estar só lá numa informação patrimonial da classe 2, ele vai ter uma obrigação, por exemplo, com aquela operação de crédito. Mas como ele não executou ainda, não vai estar na despesa. O resultado financeiro dele vai ser positivo, porque já ingressou a receita orçamentária, só que como ele não empenhou ainda, não vai aparecer aqui na parte dos dispêndios. Né? Só que isso não necessariamente representa algo positivo, esse resultado financeiro positivo. Então, de fato, essa questão aqui, essa assertiva, segundo ele, está correta. A discriminação por fonte ou destinação de recurso, lembra que as receitas são classificadas aqui por fonte de destinação de recurso, permite evidenciar a origem e a aplicação dos recursos financeiros referente à receita e à despesa orçamentária. De fato, também, a gente ainda não chegou aqui na fonte de destinação de recurso, mas de fato a discriminação por fonte de destinação de recurso, ela permite evidenciar essa origem e aplicação aí dos recursos financeiros. Então a questão está correta, a gente tem ali o gabarito falso, verdadeiro e verdadeiro. Acho que tem só mais uma. A gente tem uma situaçãozinha aqui que é o seguinte, o que a questão quer, né? Para a gente conseguir fazer de maneira mais rápida. No balanço financeiro, o resultado financeiro do exercício ele foi superavitário em R$30 mil. O que ele está pedindo? Está perguntando se essa informação está falsa ou verdadeira. Está perguntando qual foi o resultado financeiro do exercício. Então vamos lá. Aprovação de lei anual no valor de R$100 mil. A aprovação da LOA, ela vai lá, está lá na classe 5.1, né? Do nosso 5.1 e 6.1 do nosso plano de contas. E o balanço financeiro, apesar de utilizar todas as classes, ele não utiliza essa parte da aprovação, tá? Então não é uma informação que vai lá para o balanço financeiro. Lançamento de impostos no valor de R$100 mil com arrecadação de metade do valor. O lançamento de impostos, a gente sabe que no lançamento a gente vai registrar um valor a débito no ativo, né, um direito aqui a receber,
e um crédito numa VPA. Esse aqui é o lançamento, tá? E na arrecadação, a gente debita a caixa e credita ali aquele valor a receber. Então, foi previsto, foi lançado 100, mas desses 100 se arrecadou 50. O balanço financeiro, ele quer saber aquilo que movimentou, principalmente, né? Que movimentou o caixa. Se eu já arrecadei 50, esses 50 aqui na minha arrecadação, esse aqui é o lançamento da arrecadação, ele já entrou em caixa 50. Então eu tenho aqui a primeira soma, que é 50. Empenho e liquidação de folha de pessoal no valor de R$60 mil, metade pago e metade inscrito em resta a pagar. Ó, empenho, a gente tem aqui, ó, execução orçamentária da despesa. Então, a gente tem aqui, deixa eu só melhorar essa posição aqui. A gente vai montar o nosso balanço financeiro. A gente tem ingressos e dispêndio, né? Por isso que a gente tem que ter a foto do balanço financeiro na cabeça para conseguir fazer esse tipo de questão. Então tem ingresso, né? O que a gente conseguiu contabilizar como ingresso aqui por enquanto? Metade do valor arrecadado aqui, né? R$50. Então, de receita orçamentária, a gente teve 50. Empenho e liquidação de folha de pessoal no valor de R$60 mil. A gente tem aqui na despesa orçamentária um empenho de 60 mil. Aqui eu vou botar só os 60 para facilitar. Metade pago, beleza? E metade inscritos em resta a pagar. A gente viu lá na fotinho, ver se a gente acha a foto aqui. Viu a fotinha aqui do balanço? Que ó, inscrição de resta a pagar fica onde? Fica em ingressos. E o pagamento fica em dispêndio. Sendo que metade foi pago e metade foi inscrito em resta a pagar. A inscrição em resta a pagar de 30 aqui na coluna de ingressos. Recebimento de equipamento de informática em doação no valor de R$40 mil. Tá? Esse aqui foi um recebimento de equipamento de informática, ele vai afetar uma variação patrimonial aumentativa e um débito lá no meu ativo. Tá? Então, ele não teve resultado aqui no caixa. E recebimento de calção, no valor de R$10 mil, ele vai ser uma entrada aqui compensatória. Até pode entrar nos ingressos orçamentários, mas ele vai também estar na coluna de dispêndios. Né? Então, vamos ver se o resultado foi superavitário em R$30 mil. A gente tem, então, desse lado, fechou aqui em 80 mil e aqui em 60. Né? O resultado dos ingressos menos os dispêndios ficou em 20 mil. Opa, só um minutinho. Ah, não. Aqui, gente, desculpa. Aqui o recebimento de calção no valor de R$10 mil, ele realmente é contabilizado aqui, ó, nos ingressos que a gente tem aqui. Deixa eu ver a fotinho lá de novo. Depósitos restituíveis e valores vinculados aqui também. A gente tem aqui nos recebimentos, quando fica aqui depósitos restituíveis e valores vinculados, são as calções, elas ficam registradas aqui. E aí quando há o pagamento dessas calções, elas saem aqui nos pagamentos dos depósitos restituíveis e valores vinculados. Então, a gente tem aqui Opa! A gente tem aqui mais 10 aqui. E aí aqui a conta fica 90. E aí 90 menos 60 a gente tem um resultado superavitário, um resultado positivo de 30 mil. A gente vai fazer um intervalinho agora antes de ir para o balanço patrimonial. Tá?